Então, Rogério Cruz, vice-prefeito eleito de Goiânia, alguém tem alguma coisa aí, sabe, de algum ato que desabone o vice-prefeito Rogério? Uma das grandes qualidades dele foi justamente não ter avocado essa campanha para ele, não ter se colocado na condição de candidato a prefeito, né, assumido a liderança da campanha, porque isso mostra um comportamento diferente do que a gente tem costume de ver aí na política. Então, não tenho que defender nem que falar mal, eu tenho que entender como foi a postura dele durante a campanha e eu acho que foi uma postura correta. É interessante que termina uma eleição, começa a outra, né? Será que eu vou começar com o Caio aqui? Será que o assunto agora vai ser as eleições de 22, Caio? Mas nós políticos, a gente termina uma eleição e o assunto já, Não deveria não, já né? começa assim a efervescer para a próxima eleição. Porque na verdade o cenário político de 2022 começa a se definir com a eleição de 2020. Então o governador Ronaldo Caiado foi o que mais elegeu prefeitos, né, Murilo? Salvo me engano, a base 160. Em torno de 160 municípios. Detalhe, né, Caio? Ele venceu na maioria esmagadora dos municípios, mas o número de votos nominais, aí eu não vi esse cálculo. Porque se você pegar Goiânia, né? Aí porque entra. Goiânia é Aparecida, dois colégios eleitorais gigantes. Dois colégios eleitorais gigantes. Mas assim, que ninguém fique triste porque Ronaldo Caiado não fez o prefeito, né? Claro, os caiadistas que não fiquem tristes por Caiado não ter feito o prefeito de Goiânia. Marconi Perillo tentou 4 vezes. Em 2000, 2004, 2008 e 2012. Não conseguiu nenhuma. Sim, Coronel, já levantou ali para falar. Pode falar. Eu quero discordar de vocês com todo o respeito e admiração que eu tenho, principalmente o nosso deputado aqui. O que nós falamos aí de errado? Não vou falar de errado. Eu disse que eu quero discordar. Vou fazer alguns questionamentos aqui. Por que é que o governador foi comemorar em Anápolis? Por que é que o governador tem um candidato em Goiânia? Por que é que o governador tem um candidato em Aparecida, em Rio Verde, nas grandes cidades e até nas pequenas? Por que é? É porque, na verdade, a campanha de 2022 já começou antes, na escolha dos candidatos que ele ia apoiar, que ele ia deixar de apoiar, por que ia apoiar um. É verdade. Então o processo não para. Então você entrou nessa vida, você vai viver isso aí 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. Não terminou uma eleição, começa outra, não. O processo é ininterrupto, infelizmente ou felizmente, não sei. Ossos do ofício. Concordo com o senhor, é isso mesmo. Importante essa informação dos nossos analistas aqui de que a eleição não para, né? Termina uma. Aliás, hoje o cara está sendo eleito prefeito, presidente, governador, já está pensando na reeleição, né? Eu acho que devia voltar o tempo anterior que não tinha reeleição. Ninguém é tão bom assim que precise ser reeleito, que não possa fazer uma quarentena lá de 4 anos e voltar depois. Os prefeitos de antigamente eram assim, por que não pode continuar? Sim, Coronel. Murilo, você fez uma observação interessante. O Brasil realmente não tem condições de manter reeleição, não. É um ponto de vista meu e eu repito, a opinião, cada um tem a sua. Então eu não acredito que o Brasil esteja preparado para ter reeleição. Nosso processo é um processo que precisa muito aprimoramento ainda. Existe uma prevalência muito grande ainda de partidos políticos e isso, na minha visão, vicia o processo eleitoral. Agora, com relação especificamente à eleição de Goiânia, que se encerrou ontem, eu quero fazer a seguinte observação. Na minha visão, o Vanderlan era um candidato viável, um candidato com grandes possibilidades e já com histórico de que comprova a sua capacidade técnica, mas cometeu equívocos. Eu vinha dizendo isso já há algum tempo. Ele cometeu equívocos na postura dele durante a campanha. Vanderlan? Sim. Senador Chico Rodrigues, por exemplo? Senador Chico Rodrigues, por exemplo. Esse é um caso. Mas outros também. O que você acha, Caio? Leia-se dinheiro na cueca. É porque, vamos explicar para quem por acaso não entendeu, né? Houve uma operação da Polícia Federal e o senador Chico Rodrigues estava sendo ouvido dentro da casa dele. Delegados, agentes perceberam lá que tinha um volume diferente na região das nádegas, né? É isso mesmo. E aí perguntou o que era, era muito dinheiro lá, né? Dentro da cueca mesmo. A verdade é essa, não é, Caio? E aí, Vanderlan, num grupo de WhatsApp dos senadores, né? Tem um grupo de deputados, não tem, Caio? Tem. Ele colocou lá que conhecia Chico Rodrigues,
Nada que desabone. Nada que desabone. Saiu em defesa do senador Chico Rodrigues. Isso acabou sendo vazado, porque vaza mesmo, né, Caio? Sim. Vaza mesmo. E aí viralizou. E aí como é que explica? Mas eu quero fazer uma observação que para mim ainda é mais grave. O Vanderlan é um político experiente, ele sabe o que o deputado Carlos Salim disse aqui, que você disse, Murilo, também. Goiânia historicamente vota contra o governo do estado. O Vanderlan cometeu o mesmo erro em 2016, que ele tinha grandes chances de se eleger e buscou apoio do governo, perdeu. Esse ano novamente cometeu o mesmo erro. Em 2018 saiu candidato sem apoio de governo e ganhou as eleições. Então, quer dizer, ele já deveria ter percebido isso, que ele tem brilho próprio, ele não precisa de apoio, ele pode fazer a campanha dele, buscar aquelas pessoas que caminham com ele já de longa data, que com eles ele consegue sua eleição. Ele não precisa de apoio de governantes. Vanderlan disputou as eleições de 2010 para governador de Goiás, com apoio do governador da época, Alcides Rodrigues, teve 500 mil votos. Depois voltou a disputar o governo em 2014. Em 2016 disputou a prefeitura de Goiânia, foi derrotado por Iris Rezende 4 anos atrás. E 2 anos atrás, 2018, acabou sendo eleito senador, né? Numa chapa que tinha Daniel Vilela como candidato a governador, ele e Agenor Mariano como candidatos ao Senado da República. Foi vitorioso, teve muitos votos, bateu até o atual senador Jorge Cajuru. Vanderlan se cacifou muito. Mas outra questão também dos erros é que um mandato de 8 anos, né, gente? Imagine já renunciar a esse mandato só com 2 anos, né? Tá vendo? Muitos equívocos, muitas nuances, que foram trazendo desgaste. Eu vou contar uma coisa para vocês. Um erro capital é o seguinte: lá no início do ano, Vanderlan era pré-candidato, foi pro PSD, era pré-candidato a prefeito. De repente, gente, eu lembro como se fosse agora, dia 5 de julho, lá no início de julho, a gente estava anunciando aqui. O PSD escolheu 5 de julho para anunciar Francisco Júnior, deputado federal, como pré-candidato do partido. Ele já vinha fazendo até material de campanha. Sim, X da questão. E lá em 5 de julho ele deu entrevista falando que não, eu vou ficar no Senado, é mais importante para mim, para Goiás, que eu fique no Senado lá, eu sou da Comissão de Assuntos Econômicos, eu posso trazer mais coisas para Goiás. Aí de repente, Iris Rezende sai do processo. Saiu uma pesquisa lá com o nome do Vanderlan. Opa! Francisco, dá licença aqui. Quer dizer, não cumpriu o compromisso com ninguém, a palavra não valeu nada. Compromisso com Francisco Júnior. São os equívocos que tem cometido, tem desgastado.